Canal 3 Pontinhos, eu sou o psicólogo Gabriel, sou psicólogo, educador, pai de 2 filhas maravilhosas e estou aqui para dar sequência na nossa tríade de educação. Já falamos sobre reforço, punição, acompanha aí para você ficar mais atualizado ainda. E hoje, para fechar essa tríade, extinção, essa palavra que não é muito usada, né, no nosso vocabulário, mas que faz parte do processo de educação. Muitos pais me perguntam, a minha maior dificuldade é fazer com que meu filho me obedeça. Como se fosse às vezes até um robozinho, né? Aperta um botão. Mas para isso acontecer, a gente precisa saber e dominar os princípios comportamentais. E eles começam por esses 3. Reforçar, que é introduzir uma resposta nova, uma resposta que não existe, e a gente vai ali manter essa resposta. A punição, que é eliminar por total uma resposta que está ali realmente indesejada, inadequada no repertório dessa criança. E a extinção, que é diminuir a frequência de uma resposta que está ali sendo mantida de alguma forma, por alguma recompensa que a gente está dando. Então aí eu já defino o que é essa palavra, né, diferente. Extinção, o que é? É a gente realmente diminuir, retirar um comportamento que está sendo reforçado, que tem uma história de reforço, que está sendo mantida. E isso tem maior probabilidade dessa resposta que a gente identificou como inadequada ser diminuída no futuro. Então, a diferença de extinção e punição é que na extinção a gente vai retirar um reforço que está sendo mantido, está mantendo aquela resposta. E a punição é a gente introduzir uma consequência aversiva, não muito agradável na vida desses filhos, né, como um castigo, ou realmente retirar ali o videogame, que ele vai sentir esse peso, né, e diminuir e eliminar aquela resposta. A extinção, pessoal, a gente vai identificar primeiro a resposta que está ali incomodando na vida do nosso filho e a gente vai identificar também algum reforço que está mantendo isso. O comportamento, o exemplo clássico, é a birra. A birra, muitas das vezes, é um contexto ali que a criança está querendo, às vezes, chamar atenção ou ter algum ganho, que muitas das vezes a gente vai lá, toma esse brinquedo então. Tá bom, eu compro para você o que você quer. Toma uma balinha. Ótimo, né? Ficou quieto. É um resultado muito imediato, mas que a longo prazo tende a se repetir e incomodar a nossa vida com os nossos filhos. Então a gente tem que sair dessas respostas imediatas. Funcionou, olha aí, ele ficou quieto. Mas na cabeça da criancinha ele vai pensar assim, bom, na próxima eu vou fazer o mesmo processo e eu vou conseguir o que eu quero. E a gente pode ter respostas diferentes, ou na verdade não emitir essa resposta que as crianças estão sedentas por aquilo. Então isso é extinção. A gente precisa primeiro identificar aquilo que a gente está chamando de uma resposta indesejável, inadequada, e identificar também como a gente está mantendo aquela birra ou aquele comportamento que está nos incomodando. E aí vem a nossa historinha, né, no meio desse vídeo, que é o Joãozinho que estava lá numa bela tarde comendo seus pacotes de biscoito, escondido na cozinha, e a mãe entra na cozinha e fala assim, opa, vou aplicar a extinção. Não vou dar atenção, não vou perceber que estou olhando. E aí no final do dia o Joãozinho detonou o pacote inteiro, né, claro, de biscoito. E a mãe falou, essa extinção não funcionou. Qual é a cilada, qual foi o erro aí? Realmente essa mãe não tirou o real reforço natural, que é o biscoito. Então o reforço tem o biscoito tem esse poder de ser gostoso, docinho e tal. E aí a gente não tirou isso. A atenção, nesse caso, não era o principal reforço. Então a gente tem que sair muito atento para saber quando e como aplicar a extinção. E aí vem os 3 pontinhos para orientar você nesse processo. E início aos 3 pontinhos de hoje. Tome nota dos super pontinhos. O primeiro super pontinho é os 3 efeitos da extinção. É importantíssimo vocês saberem disso, porque é onde os pais nem começam direito, começam a se confundir, entrar em conflito, e várias pesquisas na psicologia foram aplicando estudos para chegar nesses 3 fenômenos. Que o primeiro de todos é o aumento da resposta. Então a gente tem que entender que tinha um condicionamento. Toda vez que meu filho grita, esperneia, eu ia lá e dava aquela atenção e chamava a atenção dele, e era o que ele queria. Então a gente tem que às vezes aplicar a ignorar mesmo, que é a extinção. O que a gente chama de ignorar algum comportamento é o que a psicologia chama de extinção. Vai aumentar essa resposta, esse é o primeiro efeito. Segundo efeito da extinção é a variabilidade comportamental. Essa criança vai tentar mudar, vai se jogar no chão, às vezes vai bater a cabeça na parede. Então vai aumentar em frequência ou magnitude essa resposta.
E o terceiro efeito é a irritabilidade, que tem tudo a ver com o aumento da resposta. É o desfecho, assim, já era, desisto, né? E fica irritadão. Um outro exemplo, para a gente sair um pouco, né, das birras infantis, entrar no universo um pouco do adulto, você está lá passando de canal com o seu controle remoto na televisão, passa, de repente o controle não te atende, não te reforça mudando de canal. Você vai fazer o quê? Aperta mais forte ou aumenta essa resposta de apertar o botão. Não funcionando, você vai mudar a sua resposta. Abre lá a tampa, mexe na pilha, faz os seus jeitos, né, e nada funciona. E terceiro e último é a irritabilidade. Joga o controle no sofá ou no chão e por aí vai. Ou seja, você entrou em extinção do comportamento de passar o canal e vai ter que comprar pilha. Segundo super pontinho é a resposta alternativa para aquele comportamento a ser ignorado. Então, não é uma outra consequência, senão a gente vai cair na mesma cilada de apresentar uma outra consequência reforçadora e que aquele comportamento vai se manter. Mas a neurociência vem dizer pra gente, vem colocar que a gente substituir estímulos no nosso cérebro é o que mais funciona. A gente ofusca aquilo que eu quero tanto, aquele brinquedo que eu estou fazendo a birra, e vamos apresentar uma outra resposta concorrente? Vamos pro restaurante? Vamos fazer uma outra coisa? E aí assim a gente concorre com aquilo que está sendo tão condicionado. É uma forma de extinguir comportamento também, e fica aí essa super dica para você. Terceiro e último pontinho é o que a gente vem falando em todos os vídeos aqui. A validação do sentimento. Então a gente extingue a resposta, o comportamento, e não o sentimento. A gente precisa entender o nosso filho. Essa é a maior dica que eu posso dizer para vocês aqui em todo o nosso canal. Antes da gente cair nessa parte tecnicista, quando reforçar, punir, extinguir, entenda o seu filho, que você vai te dar uma luz muito maior de quando ir para as técnicas. Né? Antes da gente entender o que a gente vai extinguir, a gente precisa entender o que seu filho quer dizer com aquele choro. Se é uma birra, se é uma manha, tudo bem. Mas muitas das vezes pode ser verdadeiro. E a gente precisa entender o contexto dele e entender as necessidades do seu filho. Para aí sim extinguir ou acolher. Aí é com você, pai, é com você, mãe. Espero ter ajudado com esses 3 pontinhos de hoje. Acompanhe o nosso canal, curta, compartilhe para quem precisa dessas informações. Ok? Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.